as tuas mãos. Seríamos incapazes, ó Deus, de prover para nós mesmos, mas o Senhor é um Deus rico, bom e misericordioso. Pai, abençoe, Senhor, os pastores desta casa. Dê a eles sabedoria, Senhor Deus, na administração desses recursos. E que esses recursos possam chegar, Senhor Deus, aonde precisa. Que Ele possa abençoar a vida daqueles que precisam. E que o Teu reino continue avançando e as trevas recuando em nome de Jesus. Pai, entregamos também a vida do pastor Fernando, que é uma oferta de aroma suave e agradável na Tua casa, na Tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito através da vida dele nessa igreja, por cada palavra que o Senhor tem colocado no coração dele. Pai, que nesta manhã, mais uma vez, a Tua graça, o Teu Espírito Santo, o tome com poder e use, Senhor Deus, os Teus lábios, ó Deus, nesta manhã. Que ele continue sendo o profeta do Senhor nesta casa. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê ele toda a sabedoria que ele precisa, Senhor Deus, para ministrar aos nossos corações. O nosso coração está aberto, ó Deus, à Tua palavra nesta manhã. E que possamos sair daqui, Senhor, edificados, exortados, confrontados, Pai, e reanimados no Senhor. Porque a Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. E ela, Senhor Deus, atingirá o propósito pelo qual ela será liberada nesta manhã. Pai, abençoe o pastor Fernando, a sua família. Abençoe, Senhor Deus, a vida da pastora Cássia, os filhos, ó Deus, dessa família tão abençoada que o Senhor nos presenteia aqui nessa igreja. Te damos a honra e a glória nesta manhã, mais uma vez, por toda a bondade do Senhor para conosco, o Teu povo. E assim nós fazemos em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã? Pode tomar o seu assento, quer dizer, você, o pastor vai conduzir agora, ele vai falar se você pode tomar o seu assento ou não. Glória a Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Aleluia. Pode tomar o teu assento, sim. Nós vamos à palavra de Deus, embora eu deva fazer alguns recados antes para os irmãos, para lembrarmos. Nós, irmãos, temos as nossas células e estar em célula é uma bênção, amém? Quantos aqui estão em célula? Levanta a mão. Quantos frequentam a célula? Isso aí, muito bom. Tem sido uma bênção, um privilégio. A célula costuma acontecer durante a semana. Nós vamos ter várias células. Aqui tem algumas, né? Que estão ativas. Então tem ali os irmãos. Aí tem essa foto da célula com comida, isso não vale. Tem que rever isso, mídia. Esse convite aí é perigoso. Mas amém. Tem sido uma bênção estar em célula. Nós temos tido o privilégio da parte de Deus de participar. Se você ainda não faz parte, procura o protocolo ou algum dos pastores e certamente o irmão terá o privilégio também de fazer parte de uma célula aqui na igreja. Amém? Temos também a nossa agenda, se estiver aí, eu vou falar rapidamente. Temos até o fim do ano 3 eventos, né? No dia 26 de outubro, nós temos um churrasco, que o nome do churrasco é Líderes na Carne, é só para os líderes da igreja. Os líderes dessa igreja são santos, irmãos. Esse é só o nome do churrasco. Nós vamos comer carne, muita carne, por isso é Líderes na Carne. Então é muita picanha, vai ser uma bênção. Posso ouvir um amém? Então, os líderes não esqueçam, 26 de outubro, 16 de novembro temos a nossa visita social. Quero ouvir um grito de júbilo da igreja. Vamos ao Camizungo. Aleluia. Isso aí, irmãos. Temos que nos alegrar. Quando vamos a um estádio de futebol, marca um golo, parece que o estádio vai cair. Eu assisti no Maracanã muitas vezes. Eu cresci no Rio de Janeiro. Eu era flamenguista. Então, íamos ao Maracanã. Eu fazia parte da Raça, que é uma torcida organizada, mas não era bagunceiro, era só para tocar tambores. Aquilo é tudum. Mas quando o Flamengo marcasse, parecia que o estádio ia cair. Treme, aquilo treme, assusta, porque ele é flexível, né? É concreto, mas é flexível. Aquilo treme tudo. Então, quando Deus vai fazer uma coisa, nós temos que vibrar também. Posso ouvir um amém?
É muito mais do que um gol de um campeonato. Aqui vidas vão ser salvas, pessoas vão ser alcançadas, famílias vão ser transformadas. Isso é um espetáculo que Deus vai fazer. Amém? Então, não vamos nos esquecer, dia 16 de novembro, todos nós vamos estar lá no Camizungo, vamos fazer a nossa visita. Portanto, até lá, traga os seus donativos, quem tem roupas, medicamentos, enfim. Aquilo que você tiver pode trazer aos domingos. Os irmãos têm estado a receber ali para nós podermos fazer a nossa visita, levando muitas coisas, além da palavra de Deus. E dia 5, 6 e 7 de dezembro, nós vamos fazer também o retiro das famílias. Então, você que é casado, ou mesmo que não, pode ser só com os filhos. Aquele irmão que também é solteiro e quiser... Vamos analisar o seu caso. Mas não, todos são bem-vindos. Nós chamamos Retiro das Famílias, porque o objetivo é que todas as famílias vão e vamos ter lá um tempo abençoado. Vai ser no Mussulo e nós vamos ter lá os quartos no resort para todas as famílias. Então, quem quiser participar, informe-se para nós podermos organizar tudo em tempo. Amém! Glória a Deus. Então, tem mais? Worship Day, qual é a data? Olha aí, Worship Day, dia 9 de novembro, das 9 às 19, nós vamos adorar ao Senhor aqui. Posso ouvir um amém? Todos nós, amados, todos. Então, são todos convidados, virão irmãos de outras igrejas, estamos a ver aí o Demi Francisco, Ana Panzo, são servos do Senhor que adoram a Deus. Está ali também o Joãozinho, que ninguém conhece. E todos os irmãos, na verdade, é só uma representação, mas virão vários irmãos e servos de Deus. E nós vamos estar aqui a adorar ao Senhor durante 12 horas. Amém! Então, tire tempo, separe esse dia, vai ser um sábado, vai ser uma bênção poder tirar esse tempo todo na presença de Deus para adorarmos. Vamos então à nossa palavra. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos a Lucas, capítulo 15. E hoje, por sorte, não vou ler o capítulo. Não vou ler porque eu vou citar tanta Bíblia e esta mensagem pode ser um pouco complexa, principalmente no início. Então, eu não vou ler o capítulo para não divergir às ideias dos irmãos. Mas nós vamos ler a partir do versículo 11. Também é quase todo. E diz assim a palavra de Deus: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Versículo 17. E tornando em si, disse: Quantos dos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, mandai-o e comamos e alegremo-nos. Versículo 24. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, e seu filho mais velho estava no campo.
Quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, seu pai rogava-lhe que entrasse. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Amém? Glória a Deus. Então, temos aqui uma parábola, a parábola do filho pródigo, embora que a mensagem que vou transmitir aos irmãos hoje da parte de Deus, o título dela é Não Somos do Mundo. Não somos do mundo. Então, me ajuda hoje a pregar, hoje vamos trabalhar muito em cima disso, e fala já agora para teus irmãos, diga assim: não somos do mundo. Fala com 3, mas fala com gosto, diz: não somos do mundo. Não somos do mundo. Então, nós não somos do mundo. Na verdade, no capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus Cristo está a fazer uma intercessão e ele está a falar com Deus e ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu também não o sou. Então, Jesus faz essa declaração assertiva a respeito de nós, dizendo que nós não somos do mundo. E em 2018, Deus falou muito comigo a respeito desse texto. E esse processo que Deus faz em que Ele nos tira do mundo. O mesmo que aconteceu no Egito, quando tirou o povo da escravidão e levou-lhes para a terra prometida. O mesmo que aconteceu desde o Éden, quando o Adão pecou e a humanidade caiu em perdição. E, na verdade, fomos retirados das trevas para a luz, por meio de Cristo Jesus. Nós saímos do mundo não do ponto de vista da estrutura física, porque a terra é uma bênção, Deus criou a terra e entregou aos seres humanos. Contudo, quando ele diz não são do mundo, ele não está a dizer que não fazemos parte do planeta Terra, ele está a dizer que não fazemos parte do sistema diabólico que governa o mundo. A expressão mundo na Bíblia não está atrelada à estrutura, à terra, às plantas, os animais e as pessoas, mas ela está atrelada ao sistema diabólico que opera desde que o homem caiu e entregou o governo da terra a Satanás. Então, o mundo é o sistema diabólico. Quando ele diz, não sou do mundo, eles não são do mundo, como eu também não sou, ele está a dizer, eles não pertencem a esse sistema diabólico. Eles foram retirados das trevas para a luz. Nós não somos do mundo. Só que esse não ser do mundo, ele precisa ser prático em nossas vidas. Não pode ser só uma ideia que nós temos, não pode ser só um conhecimento intelectual. Tem que ser um movimento espiritual que de fato nos tira da prisão e nos leva para a liberdade. Isso tem que sair do ambiente em que está só na nossa cabeça e tem que se tornar prático. E se em algum momento nós estivermos perdidos, precisamos despertar e dizer, espera aí, essa vida não é para mim. Porque eu não sou do mundo. Eu tenho uma vida que foi desenhada para mim por Deus. Então deixa-me mover em direção à vida reservada por Deus. O filho pródigo, ele vive exatamente esse contexto. Ele está num lugar em que ele olha e diz, espera aí, eu não sou daqui. Como é que é possível que eu cheguei a este estágio tão baixo? Como é que é possível que eu cheguei a esse estágio tão lastimável em que, na verdade, até querer comer com os porcos, eu estou a querer comer, quando qualquer um dos servos do meu pai tem fartura de pão? Ele diz, então deixa-me voltar, pelo menos servo do meu pai, eu quero ser. Só que a porção do pai não era apenas a servidão. Era sempre a filiação. Deus não espera de nós, não espera que nós venhamos apenas servi-lo, mas Ele quer ser mesmo nosso Pai sempre. E aqui eu vou tratar dessa questão do ponto de vista daquilo que é a nossa recuperação e esse caminho de volta que nós temos que fazer. Algumas coisas são desafiadoras. E sempre que eu li a parábola do filho pródigo, eu li ela a primeira vez quando tinha 11 anos de idade.
E algumas curiosidades surgiram na minha cabeça de crente, né? Eu comecei a fazer perguntas, mas a primeira vez que eu tive contato com essa parábola e ela fez mais sentido para mim, pronto, inicialmente nós aprendemos, eu li, questionei, nós aprendemos que isso está associado à humanidade que caiu e foi resgatada, né? E ao mínimo passo da humanidade, Deus corre em nossa direção, Ele restaura a nossa dignidade, dá um manto, Ele restaura a nossa autoridade, dá um anel e diz, olha, vocês estão limpos novamente. Ele limpa-nos e também nos dá autoridade novamente. Então, se em algum momento nós, por alguma razão, achamos que nos perdemos, a nossa dignidade pode ser restaurada em Deus e também a nossa autoridade. Às vezes perdemos a autoridade. Essa autoridade, estamos a tratar da autoridade espiritual, porque o pecado leva-nos a perder essa autoridade. De repente nós vemos o diabo a fazer uma confusão no meio da nossa casa e mesmo falando não conseguimos repreender aquela ação demoníaca. A autoridade foi removida, ela precisa ser restituída. O pai tem que lhe dar de novo o anel, para que tenhas a autoridade de filho na casa do pai. A terra dos viventes é o lugar do nosso Deus. Posso ouvir um amém? Demônios não têm autoridade. Quando Deus nos devolve o anel, a autoridade nos é devolvida e demônios têm que se submeter a nós. Nós vimos isso incontáveis vezes, várias vezes. Ainda faz mais ou menos um ano, estávamos no Brasil e estávamos num hotel e uma das minhas colegas ficou endemoniada e disseram, está a ter um ataque de epilepsia. Mas o outro, que já tinha tomado umas tantas, disse, não, eu acho que isso aqui não é um ataque de epilepsia. Acho que isso é uma possessão demoníaca. Vou ligar no pastor. Então, inicialmente me hostilizaram, porque eles saíram, eu fiquei a ler Bíblia, então riram. Só que depois um ficou endemoniado, aí ligaram no pastor, que estava a ler Bíblia no quarto, o pastor subiu, quando cheguei lá, eu disse, em nome de Jesus, ajoelhe agora e sai do corpo. Saiu, porque a autoridade nos foi restituída. Alguém está entendendo o que estou a dizer? Então tem um demônio que está agindo nas nossas casas, quando nós retornamos à casa do Pai, a autoridade nos é dada de volta. Mas não é só autoridade. Primeiro é a dignidade. Então tem que vestir o manto. Então tem que andar em santidade. Tem que corrigir os caminhos. Tem que tirar as roupas sujas. Tem que fazer esse processo de restauração, porque senão não funciona. Mas esse aspecto mais trivial da parábola do filho pródigo não é o que eu quero explorar hoje. Hoje vou explorar algumas coisas que são um pouco, que nos passam às vezes. Então tem 3 aspectos que são, para mim, críticos aqui. A primeira coisa que eu sempre me perguntei, pastor, eu disse, por que ele saiu de casa? Por que ele tomou essa decisão? Talvez sejam só as minhas perguntas, eu e Deus. Mas estava tudo bem, tudo indica pelo relato bíblico que era um pai abastado, bezerro cevado. Hoje estamos a falar de um boi, um bezerro, está à volta dos $140.000 da qualidade. É pouco, né? Para alguns pode não fazer muita diferença, mas matar um boi de 140 mil para fazer festa, 140 mil estou a falar nos dias de hoje. Então, imaginem que isso pode ter sido mais caro em alguma época, né? Porque as economias mudam assim. Mas é um senhor animal que foi morto. Então, aquele senhor não era propriamente uma pessoa que estava a contar moedas. Ele era abastado. Ele tinha suficiente para matar um boi e fazer festa para o filho. Então, agora, quando nós olhamos esse contexto, eu sempre perguntei, mas este senhor saiu de casa para ir aonde? O que ele queria? Eu venho essas questões na minha cabeça, né? Eu faço essas questões a Deus. E Deus conversa comigo. Então, uma das coisas que eu fui observando aqui, quando Jesus falava dos discípulos, estava muito associado ao contexto da tentação e a maneira como nós absorvemos conteúdo. Então, nós vamos ter uma criação e essa criação vai ser aquilo que é o trilho que vem para as nossas vidas. Mas é verdade que há filhos rebeldes. Então, não é só uma questão de má educação do pai, é mesmo rebeldia do filho. O filho que diz, pai, me dá a tua herança enquanto o pai está vivo, é um desrespeito ao pai. É um atestado de morte, como quem diz, para mim estás morto, dá já a herança. Isso é uma situação que não é esperada de qualquer um de nós. Chegarmos ao nosso pai e darmos a ele atestado de morte enquanto ele está vivo. É uma afronta muito grande. Mas a verdade é que
é muito parecido com o que nós fazemos com Deus, que é onipresente. E para nós não faz muita diferença quando nós estamos na nossa ação de pecado. Porque na face de Deus atestamos que Ele está morto. Como quem diz, não tens poder. Vou fazer o que eu quiser, da forma que eu quiser, e isso não te diz sequer respeito. Mas quando nós pensarmos aqui no que levou esse filho a ir, o conceito de sucesso está lá. Então, na cabeça do filho pródigo, as palavras dele denunciam isso, e é uma discussão minha, mas eu vou tratar isso com os irmãos. A maneira como ele pensava que era ser bem-sucedido fez com que ele adiantasse as coisas. E aqui o Espírito Santo falou comigo muito sobre frutificação. Ele disse, o problema do filho pródigo é que ele não soube discernir o tempo. Há um tempo para receber a herança. Esse tempo é quando o pai morre. E o filho pródigo, ele não conseguiu discernir o tempo. Ele quis receber a herança antes do pai morrer. Mas isso por quê? Porque ele tinha pressa de viver o que ele não tinha que viver naquela fase. Isso porque na cabeça dele, ir e gastar aquele dinheiro era mais importante do que ficar na casa do pai. Ir e aparecer para os amigos que ele tinha alguma coisa era mais importante do que obedecer às diretrizes do pai. Para o filho pródigo, o tempo dele gastar dinheiro já tinha chegado. Só que para Deus não. A ordem natural das coisas, o pai tem que morrer para o filho poder gastar o dinheiro da herança. Mas ele quis antecipar aquilo. É o problema do conceito de sucesso. Ele diz assim, ok, deixa-me já como o Pedro já conseguiu, eu também quero fazer isso agora. E atropelamos todos os princípios e pessoas que estiverem no nosso caminho, porque nós queremos uma coisa já e agora. Mas a frutificação tem um tempo. Há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há um tempo de dar frutos. Há um tempo de nós plantarmos. Há tempo de plantar e há tempo de colher. A questão é que o filho pródigo quis escolher o que ele não plantou. Ele quis escolher uma coisa fora do tempo. Ele não estava no tempo de fazer aquela colheita, mas ele quis fazer. E o primeiro despertamento que vem para nós é que, para de fato nos enquadrarmos na filiação divina e não fazermos esse caminho de fuga da presença de Deus constante, nós precisamos consertar em nossas mentes o nosso conceito de sucesso. Porque senão nós vamos querer apressar. A bênção apressada é maldição. A bênção, quando chega antes do tempo, ela cria problemas. Abraão, quando percebeu que não era Sara e ele tinha que fazer já o filho, e em vez de esperar o tempo de Sara dar o filho, porque Deus disse que Sara ia dar o filho, ele apressou a situação e a bênção, que é um filho, o filho é uma bênção, posso ouvir um amém? Tornou-se uma grande maldição. Até hoje temos guerra no mundo porque um homem decidiu apressar a bênção. Então nós vamos perceber que em todo momento em que nós tentarmos apressar as bênçãos de Deus e colhermos aquilo que não está ainda no tempo de ser colhido, nós poderemos enfrentar gravíssimos problemas. Aqui o filho pródigo começa a apressar aquilo que não é dele. Ele diz, deixa-me comer já esse pão, deixa-me fazer já isso. Irmãos, que o nosso coração esteja em paz no Senhor. O tempo da nossa frutificação chegará. E quando ele chegar, nós saberemos que é de Deus. Não precisamos apressar as coisas, não precisamos atropelar pessoas, pisar nos outros, maltratar as pessoas para adquirirmos nada. Tudo a seu tempo se manifestará quando nós seguimos as orientações de Deus. Quando seguimos as orientações de Deus, é o curso natural da história. Normalmente, a não ser que aconteça uma catástrofe, os pais vão falecer antes dos filhos, né? Então, e nós até falamos isso, quando um filho falece antes do pai, é uma coisa completamente fora da natureza. Até que nem tem nome, né? O filho que perde o pai tem nome, é órfão, né? O marido que perde esposa tem nome, é viúvo, mas o pai que perde filho não tem nome, porque é uma dor inexplicável, é uma coisa que não faz sentido. Esse pôs no mundo, não sou eu que tenho que levar a sair do mundo. Mas a verdade é que ele tentou alterar a ordem natural das coisas estabelecida por Deus e por causa disso viveu as consequências disso. Mas lembrem, meus irmãos, que quando nós estamos a pensar no timing e na frutificação, o conceito de sucesso que nós temos hoje é o problema do filho pródigo, é o da comparação. Então, se eu puder tratar isso rapidamente, é muito importante. O Espírito Santo foi muito claro comigo na nossa conversa. Então,
quando nós nos comparamos, nós tentamos apressar. Porque cada um tem o seu tempo de frutificar. Cada árvore dá fruto a seu tempo. Mas quando começa o processo de comparação, nós queremos fazer no tempo do outro. E é aí onde todos os problemas começam. Por quê? Como um já deu fruto, eu acho que agora também já está na minha fase de dar fruto. E aí é um problema. Eu cresci no Brasil e cresci no Rio de Janeiro, tem uma cultura dos sucos, né? Então, suco de tudo em todas as esquinas, né? Cada esquina que tu chegas tem suco de todas as frutas, todo o tempo. E para mim, eu vim morar em Angola, de verdade, em 2014. Até lá, até aquele momento, não tinha morado aqui por mais de 1 ano e meio. Então, eu vim para aqui, para viver, em 2000. Depois de 1 ano, eu fiquei escandalizado. Disse, pô, quero comer uma manga, não tem manga. Vas ao supermercado, não tem manga. Vas a um lugar, não tem manga. Disse, mas como é que é possível não ter manga? Como é que é isso de não ter? Porque eu não sabia essa realidade. Mas é verdade que quando a manga chegasse, é manga, com cheiro de manga, com gosto de manga. Mas eu vim de uma realidade em que as frutas eram todo o tempo. Tu chega no supermercado, só que quando eu comecei a perceber, disse, não, espera, essa fruta, mas tu consegues, né? Se fores à casa dos frescos ou a algum lugar, todo o tempo encontras lá manga, frutas que estão fora da época. E pegas a um preço, né? Muito fora da realidade, mas pegas aquilo, cheiras, não tem cheiro de manga. Comes, não tem gosto de manga. Porque é uma fruta feita de forma forçada, que às vezes veio fora do tempo. Porque nós temos pressa de comer a fruta fora do tempo da fruta. Então, o loengo é um caos. Loengo não encontras em lugar nenhum. Quem gosta de loengo? Vocês, afinal, também sofrem como eu. Ele desaparece o ano todo. Quando aparece, ou compras, comes naquelas semaninhas, ou já não vais comer mais. Só vais ver o loengo não sei quando. Né? Alguém deve ter uma fonte aí, mas eu não tenho, não encontro. Normalmente são as senhoras da rua que me despertam, está no tempo do loengo. Aí eu compro o loengo, maçã da Índia também, apesar de que maçã da Índia eu tenho uma fonte, mas não vou revelar. Todo o tempo que eu quero maçã da Índia, vou na minha fonte. Então, o certo é que tudo tem um tempo. Posso ouvir um amém? Tem tempo, irmãos. Apressar as coisas faz com que elas venham sem o mesmo sabor, sem o mesmo gosto, sem a mesma qualidade. Nós não percebemos o impacto negativo que tem na nossa saúde tanto alimento transgênico que nós estamos a consumir. Porque estamos a forçar as coisas a darem fruto no tempo em que é errado. E se falarmos disso, e falarmos da alimentação, mas imagina tantas outras coisas que estão acontecendo no mundo, porque o show não pode parar. Porque nós temos que estar todos os dias bem dispostos. Porque temos que fazer tudo a todo o tempo. Não é verdade. Não é de Deus. Amados, há dias que você não vai acordar feliz. Há dias que a tua energia não vai ser a mesma. E deixa Deus trabalhar nisso. Porque no dia da tua tristeza, no dia em que tens menos energia, é o bom dia para refletir. É o bom dia para pôr os pensamentos em dia. E tu queres fingir que estás alegre quando não estás. Porque Deus te removeu a alegria. Já viram isso? Está na Bíblia. Que Deus lhe removeu a alegria. Deus lhe colocou a alegria. Deus trabalha nos nossos corações. Posso ouvir um amém? Então alguém está a lutar contra uma coisa que Deus fez. Porque ele simplesmente não entende os tempos e as estações. Há tempo de sol, há tempo de chuva. Por que quando estamos tristes temos que negar a nossa tristeza? Ao ponto de fingir que estamos alegres e depois ficamos doentes emocionalmente, em estado grave, porque não conseguimos lidar com aquilo que tínhamos que lidar no tempo que nós tínhamos que lidar. E vamos arrastando, a tentar enganar e a dizer que é um posicionamento de fé. Tristeza e fé não são inimigos. Os homens de mais fé ficaram muito tristes. E eu desafio quem vai me dizer que Moisés não era um homem de fé. Porque Deus dá testemunho de dizer, não houve antes, não haverá depois, porque ele me viu. Quem viu a Deus? Ninguém. Moisés viu a Deus. Mas Moisés ficava triste. A tristeza e a fé não são inimigos. Então, por que quando estamos tristes, isso é falta de fé? Não é falta de fé, meu irmão. É a sinceridade do meu coração, eu não estou feliz. Eu preciso abrir o meu coração para que a alegria entre.
Eu preciso abrir o meu coração para que seja curado da dor que eu esteja a sentir, se tiver a sentir, para que Deus possa fazer o seu trabalho no meu coração. Posso ouvir um amém? Mas, quando nós precisamos alinhar o nosso conceito de sucesso, a frutificação tem que entrar e a comparação ou a competição tem que sair. Nós não estamos a competir. Cada um vai dar fruto a seu próprio tempo, na sua própria estação. O teu tempo e a tua estação não é determinado pela vida do outro. O teu tempo é determinado por Deus. O teu tempo e a tua estação não é determinado pelo calendário grego-romano, porque é dia 1 de janeiro, agora tem que dar fruto. É determinado por Deus. O teu tempo e a tua estação não é determinado pela palavra que saiu da boca de qualquer homem, por um projeto social, qualquer coisa que tenhas visto. É determinado por Deus. Portanto, é em Deus que eu tenho que ir para discernir esse tempo. E essa comunicação com Deus tem que ser tão constante quanto todos os dias, às vezes mais de uma vez ao dia. Porque nós precisamos ser alimentados em Deus, daquilo que é o nosso tempo e a nossa estação. A árvore que perde a conexão com a sua fonte de nutrientes e água, ela não vai dar fruto na estação correta. Nós não podemos nos desconectar com Deus, porque senão perdemos a noção de quando é que temos que dar fruto e vamos olhar para a nossa volta e dizer, epa, se calhar está no tempo de frutificar, fulano frutificou, Beltrano frutificou, agora é minha vez, me dá a minha herança agora, porque é agora que eu tenho que ir viver isso. E não era o tempo, o pai estava vivo. O sinal de Deus de que ele não deveria sair de casa era com a herança, pelo menos, a não ser que fosse emancipado pelo pai, mas com a herança era que o pai estava vivo. Deus fala, Deus deixa claro o tempo. Ele não nos deixa sem orientação. O filho pródigo não pode dizer que não tinha orientação. Ninguém pede herança com um pai vivo. Não se faz isso. Mas o que acontece é que nós transgredimos o mandato de Deus e removemos os marcos antigos para fazermos aquilo que nós queremos. As famílias têm as suas próprias tradições e regras. Mas nós, quando queremos ir numa direção que é contrária à família, removemos os marcos antigos todos. Dizemos, isso aqui é uma questão de... temos que ter um novo mindset, temos que pensar fora da caixa. Não, não é pensar fora da caixa, você está a ser rebelde. É isso que está a acontecer. Isto não é um mindset progressivo, isso é mesmo rebeldia do inferno. Alguém está a perceber o que estou a dizer? Não é. Alguém vai dizer, não, eu tenho que confrontar. Ah, é? Vai então, faz esse confronto. E deixa Deus trabalhar. A comparação não é o caminho de Deus. A comparação é o caminho do mundo. Mas nós não somos do mundo. Posso ouvir um amém? Nós não somos do mundo. Portanto, nós não nos comparamos. Nós frutificamos no nosso devido tempo. E se não chegou o nosso tempo, nós temos paz. E não temos apenas paz para esperar o tempo de frutificar, mas temos paz para nos alegrar com quem está a frutificar. Que é um outro desafio. Então vemos alguém a frutificar e ficamos tristes. Vemos alguém a receber uma festa com um bezerro cevado e reclamamos. Não pode. Tinha que ser eu. A prosperidade dos ímpios não pode nos incomodar. Posso ouvir um amém? Não deve te incomodar. E, irmãos, eu confesso-vos que é um grande desafio. Você faz tudo certo e as tuas coisas dão erradas. O outro está a fazer tudo errado e as coisas dele dão certas. Você olha para Deus e diz... Como é que eu vou fazer isso? Mas sabe qual é o problema, pastor Marco? O Espírito Santo sempre me confronta. Ele diz, já entraste na comparação. Sai daí. Mas eu reclamo. Eu e meu Deus, eu reclamo. Eu digo, Deus, como? Olha aqui. Não fiz isso, não fiz aquilo. O meu caminho está correto. Olha o fulano. Eixe. Não é o teu tempo, a minha graça te basta. Então, é o tempo de termos uma geração de cristãos que não se compara. Infelizmente, entrou até na igreja. E um pastor se compara com o outro. Porque não, aqui tem 100 membros, aqui tem 500 membros, aqui tem 1000 membros. Meu Deus do céu. O diabo é muito sagaz, amados. E até nas coisas que nós podemos pensar serem santas, ele introduz sorrateiramente aquilo que é o projeto de comparação dele. E nós perdemos o foco do tempo de Deus e começamos a querer nos alinhar ao tempo dos homens. Mas isso vai ser removido dos nossos corações em nome de Jesus. E nós vamos entrar com uma consciência espiritual madura de que o
nós vamos dar fruto no tempo de Deus. Nós vamos ter a nossa herança no tempo de Deus. Nós vamos receber o que é de Deus no tempo certo. Amém? Segunda coisa, não menos importante, diga assim, enfrentar problemas. Então, se frutificar é importante e sabermos o tempo, né? O nosso conceito de sucesso tem que estar certo, mas nós temos que saber isso. Enfrentar problemas é outro desafio. Então, a minha pergunta era, ele saiu daquela casa por quê? Por que ele saiu dali? E uma das coisas que, ao ler várias vezes a parábola, eu percebi é que ele e o irmão, acho que não rolava. Acho que era uma coisa estranha. O irmão, quando vê o outro, ele viu a festa e perguntou, o que tem? Os outros disseram, não, tem uma festa. Os servos do pai dele dizem, o teu irmão chegou. As expressões para mim fazem muita diferença. Ele diz, o teu irmão chegou. Mas quando ele foi ter com o pai, ele diz, o teu filho, ele não diz o meu irmão. Ele diz, o teu filho veio. Ele fizeste essa festa. A relação desses dois não me parece que era das melhores, mas não sei quais problemas ele tinha em casa. O certo é que ele pode ser que não tinha problemas familiares. A Bíblia, não posso afirmar com certeza, que a Bíblia não diz com clareza, mas eu lendo o texto, fico assim, digo, parece que havia um clima aqui, que o irmão não ficou feliz com a volta do outro. Mas uma coisa nós podemos afirmar, ele ficou insatisfeito com a sua situação financeira e queria resolver aquele problema rápido. Tá? Então, às vezes, nós vamos estar com uma situação qualquer que vamos encarar e, em vez de enfrentarmos os problemas com os recursos que nos foram dados por Deus e da maneira certa, as orientações divinas, nós vamos querer resolver o problema de uma outra forma. Então, o problema dele de falta de dinheiro, ele resolveu enfrentando o pai e recebendo a herança fora do tempo. Mas não era a forma como Deus quis que ele resolvesse aquele problema. E não tenho dúvidas, se é o mesmo Deus que adoramos, Ele sempre nos orienta todos os dias. Quando nós nos ajoelhamos para buscar a Deus, vêm orientações do alto. Então, quando esse irmão vai resolver esse problema, ele foge às situações para ir resolver aquilo da forma mais fácil. Irmãos, fugir os problemas não resolve. Fugir às situações não resolve. Apressar as coisas é um problema, e já falamos dessa questão do tempo. Mas aqui eu estou a falar especificamente da maneira como nós lidamos com as adversidades. Talvez ele tinha uma situação interna que dizia assim, eu já quero sair da casa do meu pai, eu não quero mais estar aqui. Mas como é que se resolve isso? Como é que se lida com isso? Com um conflito interno. Eu tenho um conflito interno qualquer. Como é que eu lido com isso? Eu apresso as coisas, eu faço as coisas do jeito certo. Então, aqui nós temos espaço para perceber na ação do filho pródigo uma imaturidade na forma de lidar com os problemas. Em vez de ele ter a paciência de esperar com que o problema se resolva da maneira certa, ele começou a se assenhorear da situação para resolver de forma errada. Isso leva-nos a vários personagens bíblicos. Eu, particularmente, tenho muitos testemunhos para contar nesse domínio. Mas vou me lembrar de Davi. Nós vamos pensar em Davi como uma pessoa que sabia identificar os problemas e sabia esperar o momento certo de resolver os problemas. Nós resolvemos os problemas de acordo à orientação de Deus. Posso ouvir um amém? Nós vamos resolver os problemas não de acordo àquilo que estamos a ver, não de acordo ao afã das emoções, nós vamos resolver os problemas de acordo à orientação de Deus. Se pensarmos em Davi, nós temos uma figura que enfrentou muitos problemas, inclusive problemas familiares, mesma situação, vês um irmão que quando ele chega no arraial diz, o que você veio fazer aqui, Davi? Davi era eu costumo dizer, estava a fazer tupuca, né? Ou Uber Eats, ele foi levar a comida dos irmãos, né? Ele pegou, o pai dele disse, olha, pega e vai levar. Uma situação um bocadinho constrangedora para um pastor de ovelhas que já me parece que ele não gostava daquela posição. Davi
olhando de trás para frente da história, foi um homem habilidoso na batalha, muito habilidoso. A Bíblia diz que os valentes de Davi são um épico das guerras no mundo. 300 homens a vencerem muitas pessoas. Davi era habilidoso na batalha, ele era habilidoso com a espada, matou muita gente. Inclusive, não construiu o templo, porque Deus disse, tem muito sangue nas tuas mãos. Né? Então, veja que Davi era habilidoso na batalha, só que provavelmente isso não é uma coisa que aconteceu do momento em que ele venceu Golias, porque ele já foi vencer Golias com algum tipo de confiança. Davi provavelmente tinha uma certa frustração, porque os irmãos estavam na batalha e ele estava a pastorear ovelhas. Então veja, alguém que é habilidoso na batalha, ele põe a fazer tupuca. Vai levar comida para os irmãos. Mas ele tinha habilidade. Assim, olhava para os irmãos e dizia, pô, sabes, eu devia estar lá também a lutar. Mas Davi sabia que não podia resolver os problemas dele da maneira dele. Mas ele tinha que esperar o tempo de Deus para resolver o problema. Davi sabia que ferir a orientação do pai de cuidar das ovelhas não ia lhe dar a vitória que ele quis. Mas tudo a seu tempo se resolve, porque quando temos uma coisa reservada da parte de Deus, não importa o que nos possa fazer o homem, Deus vai criar um caminho para nós chegarmos lá. Então nós não precisamos ter pressa de ofender o fulano, de ferir o fulano. Quando Davi chega no arraial, a Bíblia diz que ele chegou no arraial, Eliabe, o irmão dele, vai ter com ele de forma bruta. Davi não responde a Eliabe. E aqui tem uma coisa muito importante. Se não soubermos identificar o inimigo, nós podemos lutar com quem não é para lutar. O irmão lhe confronta, ele não fala nada. A Bíblia diz que ele foi ter com Saul. Agora, o que seria normal acontecer? Fica a discutir com o irmão e tal. O que Saul ia ver? Imaturo. Não está pronto. Não tem capacidade. Mas Davi sabia identificar o inimigo. Meu inimigo não é o meu irmão. Meu inimigo é o filisteu. Os filisteus são os inimigos. Então, meu irmão está chateado, mano, vais ficar mesmo com a tua chatice. Porque o meu inimigo não és tu. O inimigo da nossa família é um demônio de feitiçaria que entrou aqui, não sei há quantas gerações, e continua a fazer o seu trabalho. O inimigo da nossa família é um problema de imoralidade sexual que está a deixar homens, mulheres, geração após geração, a terem casamentos destruídos. Eu não vou discutir contigo. Eu vou no joelho, no chão e... Alguém está a perceber o que estou a dizer? Davi olhou para Eliabe e disse, não. Deixa eu ir falar com quem vai resolver o meu problema. Nós, às vezes, estamos a olhar para pessoas que vieram ter conosco de forma errada, provavelmente, e tornamos elas nossos inimigos. E perdemos o foco, porque o inimigo faz muito isso. Então, a mulher perde o foco com o marido quando o inimigo deles não é aquele. O inimigo é outro, comum. Mas estão a discutir, a se degladiar o casal. E perdem muito. Mesmo Davi, 1 Samuel capítulo 30, nós vemos a mesma ação. Era a cultura de Davi. Estou a falar de Davi, mas podia falar de Moisés, podia falar de Arão, podia falar de Abraão, podia citar muitos. Vou falar só de Davi. Agora Davi está numa situação, pastor Marques, ele sai da batalha, 1 Samuel capítulo 30, eles vencem uma certa quantidade de reis e dizem, bom, vamos descansar. Eles decidem ir para Ziclag e vão descansar. Só que quando estão a chegar na cidade, a Bíblia diz que eles viram fumo a subir. Ou seja, onde tem fumo, tem fogo. Eles viram fumo a subir. Ele diz, meu Deus. Agora é que quando eles chegam na cidade, a Bíblia diz, destruíram tudo, os mesmos filisteus destruíram tudo, levaram as mulheres e as crianças e foram. A Bíblia diz que Davi e os seus homens choraram amargamente até a tarde. Ficaram a chorar. E depois Davi disse, os homens estavam a lhe pressionar, a Bíblia diz que 400 homens pegam pedras para apedrejar Davi, os guerreiros dele agora queriam lhe matar. Ele diz, não, ok, então vamos consultar o sacerdote. Davi vai ter com Abiatar, que era o sacerdote, para saber o que ele tinha que fazer. O sacerdote diz, vai
que tu vais alcançá-lo. Davi está vindo uma batalha de mais de 30 dias. Ele está cansado. Eles foram para casa para descansar. Só que quando chega em casa encontra um outro problema pior. Na gíria se diz outra maca a mais. Porque ele chegou em casa para descansar, encontrou outro problema. Então ele diz, outro problema. Agora, como? Vai consultar ao Senhor. Eu, quando li esse texto a primeira vez, eu disse, não faz sentido. Levaram a minha mulher, eu vou mais consultar o Senhor para saber se tenho que ir. Já fui. Já peguei a espada, fui. Não tenho que consultar Deus, nada. Levaram a minha mulher, eu tenho que ir lá resolver esse problema. Não sei se alguém está percebendo o que estou a dizer. Talvez seja eu o único que estou a ler a Bíblia e vejo essas coisas. Mas eu digo, não. Levaram a mulher e as crianças. Vão ver. Vocês vão ver quem é o Davi e os seus valentes. Embora que ele estava sem os valentes. Porque os valentes lá abandonaram, queriam lá perejar. Mas de qualquer forma, a Bíblia diz, ele vai consultar o Senhor. Irmãos, quantas vezes nós vimos um problema e dissemos assim, deixa aí já rápido. Não oramos a Deus, não falamos com Deus. Eu não sei a gravidade do problema, mas esse problema de Davi era muito grave. Era muito grave. Aquela altura, eram meio bárbaros, irmãos. Eles, quando levavam as mulheres, não levavam as mulheres para fazerem pouca coisa. Eles faziam tudo com as mulheres. Então, Davi está a consultar ao Senhor para saber se vai recuperar as mulheres dele. Nós precisamos consultar mais a Deus. Por outro lado, eu vejo a mesma ação de Davi, o mesmo Davi menino, agora já um pouco mais adulto, porque ele não se volta contra os 400 homens. A Bíblia diz que depois de consultar ao Senhor, Davi encorajou os homens para irem com ele. Os homens que queriam lá apedrejar, Davi não se volta contra eles. Ou seja, Davi sabia, meu inimigo não são esses 400. Meu inimigo são os filisteus. Eu não vou ficar aqui a lutar com vocês. Vocês são meus amigos. Embora que vocês não estão a me ver como amigo agora, mas eu sei que vocês são meus amigos. Então não vou lutar contra vocês. Vocês, na verdade, vão me ajudar a convencer aqueles homens que já estavam cansados, à espera de uma comida, uma cama quente para dormir, chegam e encontram tudo destruído. Eles convencer de novo a saírem dali, para irem. Eu disse, Davi tinha que vir hoje para nos dar cursos de persuasão, porque, sinceramente, isso aqui foi top. Eu disse, meu Deus, como é que ele conseguiu convencer essa gente? Nós estamos aqui, pastor Marco, vamos dizer assim, Worship Day, 12 horas de adoração, tem que desenhar, fazer coffee break para os irmãos virem. Davi conseguiu convencer 400 homens cansados de batalha a voltarem para irem fazer uma outra batalha pior, porque o inimigo era maior. Muitas vezes na nossa vida parece assim. Quando tu pensas que resolveste um problema financeiro, aparece um no casamento. Quando pensas que resolveste do casamento, aparece um em casa. Outra, a mãe fica doente, mas meu Deus, o problema não acaba. Como é que eu vou resolver? Quando eu pensei que já estava tudo resolvido, outro problema, mais outro, atrás de outro. Irmãos, nem todo problema que vem na nossa vida é o diabo. Porque foi Deus quem permitiu que aquilo acontecesse. Aonde Davi foi, ele vence a batalha. E só não apenas vence, consagra o reino dele para sempre. Se Davi se distraísse com os 400 homens e agora lutasse com os amigos dele, ele perderia a grande vitória que Deus tinha para ele. Além do mais, o mesmo Davi sabia, não vale a pena ir numa batalha que Deus não me orientou a ir. Eu vou lutar coisas que Deus falou para eu lutar. Cuidado com as lutas que nós estamos a entrar. Então, filho pródigo, da mesma forma, ele se perde, porque ele diz, vou degladiar o meu pai. Não é o pai, irmão. Não é o teu pai. Não tem nada a ver com isso. Provavelmente o teu problema é outro, é uma questão interna que tu tens que resolver, mas começas a pensar que é o pai que está a prejudicar o teu crescimento. Fere o coração do pai. Me dá a tua herança enquanto o pai está vivo. Ele vai para o inimigo errado. Deus não é nosso inimigo. Posso ouvir um amém? Deus não está contra nós. Quando Deus diz não faça, irmãos, é para não fazer. Quando Deus diz faça, é para fazer. Às vezes nós estamos a pôr Deus como nosso próprio inimigo e hoje nós vamos orar por isso. Nós vamos conseguir identificar corretamente os nossos inimigos e enfrentar os problemas de frente.
com a confiança no Senhor. A grande diferença de Davi para os outros é que em todo momento ele confiava no Senhor. Quando Davi foi lutar com Golias, ele viu Eliabe, ele fugiu Eliabe, mas ele quando foi lutar com Golias, ele disse: tu vens para mim com espadas e paus, eu vou para ti em nome do Senhor. Davi não se moveu porque ele tinha vontade de vencer Golias, vontade de aparecer, mas porque ele tinha uma palavra do Senhor para se mover naquela direção, para ir naquele lugar. Enquanto Deus não falar, não vamos nos mover, amados. Pode ser a situação mais caótica que pareça ser, não vamos entrar. Vamos apenas entrar aonde Deus nos orientou. Por último, não menos importante, diga assim: o caminho de volta. Mais uma vez, o caminho de volta. O caminho de volta é quando o filho pródigo decide voltar. E aí me vêm também questões, pastor. Eu disse: por que voltou? Por que voltou? Eu fiquei a pensar o que leva aquele filho a voltar. O que lhe incomoda no lugar onde ele estava, que ele diz: tenho que voltar. Algumas coisas Deus falou comigo nessa questão. Porque ele sente falta, ele declara porque ele volta, né? As palavras dele nos indicam o que estava no seu pensamento, no seu coração. Mas nós temos que pensar em algumas coisas, meus irmãos. A primeira delas é: nós vamos sentir muita falta daquilo que já tivemos. Então, sempre que nós temos acesso a uma coisa e perdemos o acesso, a falta que temos é diferente. E a gratidão que temos é completamente diferente. Então, nós temos... Eu vivi uma situação em 2011. E eu estava no fim da universidade, só que eu tinha muitas atividades naquela altura, mais atividades do que tenho hoje. Tinha muitas atividades a correr em simultâneo. E houve um dia, eu dormi e quando acordei, estava cego. Não via, não conseguia ver. E fiquei 24 horas sem ver. Não via nada, estava tudo escuro. Então eu olhava assim, não via nada. Aquilo chama-se estresse ocular. Né? Depois fui à consulta, liguei para um amigo e disse: olha, me socorre que eu não consigo ver. Disse: mas o que se passou? Disse: não vejo. Então, um pico de estresse, muito açúcar no sangue, porque comia muito pão. Eu era estudante, então a minha comida era pão com banana. Era pão com banana. Então, pão era mais rápido. Às vezes tomava leite. E aquilo deu um pico de estresse e pronto, não via. Fiquei sem ver. E fomos ao hospital, o médico disse: não, olha, acho que está tudo bem. Tá, né? Fez o exame sanguíneo, disse: olha, se calhar amanhã vais recobrar a visão, então vai em casa, descansa. Irmãos, no dia seguinte, quando eu acordei e vi, eu nunca agradeci a Deus tanto por ver. E eu percebi que eu fui irresponsável na minha gestão de saúde também. Na verdade, o Espírito Santo quis me transmitir uma mensagem. Ver é um milagre. E você só valoriza o ver quando tu não podes ver. Então, há muitos dias, quando eu acordo, eu olho assim e digo: meu Deus, obrigado, estou a ver cores. E alguém pode achar estranho esse agradecimento. Estava a jogar basquete em 2018, pisei o pé, o osso saiu do lugar, dei uma pancada, o osso voltou, mas depois tivemos que pôr o gesso, fiquei quase um mês sem poder andar. Quando você não pode andar, é que você dá conta que andar é uma bênção. Eu tive que ficar 20 dias com o pé ali e tal, doía. Andar é uma grande bênção. Então, quem já comeu boas comidas, depois de estar a comer a comida do porco, ele olhou e disse: meu Deus, aonde é que eu vim parar? Porque eu já estava num lugar, agora vim mais aqui. Ele começou a agradecer coisas que ele estava a reclamar delas. E, meus irmãos, não vamos esperar não ter vista para agradecer por ver. Não vamos esperar não poder andar para agradecer andar. Nós podemos aprender com o exemplo dos outros. E é um exercício que eu faço. Essa semana fui visitar uns irmãos. A irmã está doente, muito doente, está acamada. Eu fui lá. É um exercício meu. Eu me forço a fazer esse trabalho. Porque quando nós encontramos alguém que não consegue levantar da cama e nós estamos de pé,
aquele dinheiro que tu dizes assim, quero comprar isso, ele deixa de fazer muito sentido. Tu dizes, eu estou de pé, pelo amor de Deus. Deixa-me agradecer a Deus. Então, às vezes, ter contato com a necessidade faz muito bem. Porque nós começamos a agradecer a Deus as tantas bênçãos que Ele nos dá. O filho pródigo não estava grato com tudo que o pai fazia por ele. Porque ele começou a ver como trivial aquilo que era milagre. Mas quando ele passou a real necessidade, ele conseguiu perceber que afinal ele tinha grandes coisas. Afinal, ele era muito afortunado. Meus irmãos, faltaria tempo para contarmos as bênçãos de Deus em nossas vidas. E muitas das vezes temos sido ingratos com Deus. Reclamando quando Ele tem nos abençoado muito. E a única forma de fazermos o caminho de volta é realizar, é trazer a consciência que o que nós temos em Deus vale muito mais. É dizer assim, deixa voltar para a casa do Pai. Eu não sei, meu irmão, em que ponto é que tu possas ter falhado, porque isso aqui é transversal. Mas nós temos uma cruz a carregar. E o que acontece quando Cristo Jesus diz, não são do mundo, porque nós não somos do mundo, posso ouvir um amém? Ele, na verdade, está a fazer ele está a fazer a sua oração, mas ele faz uma assertiva, ele lança um fundamento. E o fundamento é, eu e tu temos uma cruz como ele teve. E a nossa cruz é a bênção de Deus sobre nós. E muitas das vezes nós negamos a cruz. Porque como filho pródigo, nós reclamamos do que Deus está a nos dar. Mas às vezes só temos noção de que estávamos numa bênção quando perdemos a bênção. Nós vivemos uma situação em que tivemos uma história, né? Uma missionária numa nação, e essa missionária depois foi ter com os pastores, e ela disse, vou embora. Tenho que ir embora, vou embora. Ela estava há 4 anos na missão. E aí os pastores disseram, mas não chegou o tempo de ir embora. Eu disse, não, eu vou embora, eu tenho que ir embora. Estou cansada, muitos problemas e tal, isso é uma confusão. Eu vou embora. Olha, nunca tínhamos visto os pastores a ter uma ação como aqueles pastores. Um deles olhou e disse, Deus está a dizer para você não ir. É brasileira. E ela disse, não, eu vou. Pegou, arrumou as suas coisas, foi. Chegou no Brasil quinta, na sexta-feira teve um acidente de moto e faleceu. Então, quando recebemos a notícia, nós pusemos a mão na cabeça e dissemos, meu Deus. Porque nós às vezes estamos a reclamar da cruz que Deus nos deu para carregar, mas é a cruz que nos vai levar à salvação. Irmãos, alguns de nós, a tua cruz é a tua família. Só que você quer sair de casa antes de Deus te tirar. E o que Deus tem para fazer lá, Ele não vai fazer. E outras coisas, às vezes Deus está a te proteger porque estás nessa casa. Você está dizendo, essa casa não presta e tal, eu quero ir embora, me dá minhas coisas, eu vou sair daqui. Mas é aí onde Deus queria que tu estivesse. E a mensagem da cruz hoje já não se fala mais, porque ela não é atrativa. A mensagem que é atrativa é, faz o que está no teu coração. Faz o que tu achares melhor. Mas essa não é a mensagem da cruz, meus irmãos. A mensagem da cruz é, fica na casa do Pai até que Ele diga, sai. Então cada um de nós tem a sua cruz. Eu não sei qual é a tua. Mas abortar a cruz. Há pessoas que a cruz dele é um doente que está na casa. E às vezes nós reclamamos, esse doente não me deixa viver a minha vida e tal, mas tira o doente, você ia morrer. Então, por que recebemos o bem de Deus e não queremos receber o mal? Por que recebemos as bênçãos de estar na casa do Pai e não queremos receber
a obediência de esperar o tempo da nossa herança. Jó, quando fala isso, ele diz: nós recebemos o bem, Deus agora está a mandar o mal, que venha o mal. Então, é um tempo de nos despertarmos, meus irmãos, para uma realidade diferente diante de Deus, em que nós não ficamos só à espera das bênçãos do Senhor, recebemos também a correção, recebemos o espera, recebemos a palavra que vem da parte de Deus, que muitas das vezes nos alinha e nos leva a um lugar de desconforto, por alguma razão. Mas o desconforto que estamos a ter na casa do Pai é muito menor do que o desconforto que vamos ter fora da casa do Pai. Mas vale suportarmos a nossa cruz, carregarmos ela. Eu não sei qual é a tua, mas tu e Deus já falam sobre isso. Tu e o Espírito Santo já confabulam sobre isso há algum tempo. Ele já tem falado ao teu coração. E eventualmente o Espírito Santo tem dito com muita clareza aquilo que tu tens de fazer. Se houve pressa no teu coração, hoje é o dia de nós voltarmos à casa do Pai. E a boa notícia, meu irmão, a qualquer momento que nós demos o primeiro passo, Ele vem a correr ao nosso encontro. Ele vem a correr ao nosso encontro. Deus não está triste, não está chateado. Se eu e você falhamos, pusemos na nossa cabeça um conceito de sucesso errado, se por alguma razão nós começamos a degladiar outras pessoas, encontramos inimigos que não eram inimigos nossos, começamos a nos perder no nosso trilho de vida, o Pai está disponível para nos receber a todo o tempo. Hoje mesmo, se nós levantarmos a nossa mão e dizer: Senhor, eu estou aqui, conserta-me. Hoje Deus consertará. Então não há da parte do Pai qualquer problema. E deixa eu dizer uma coisa, não tem escassez no Pai, porque quando o filho pródigo volta, na cabeça dele, esse já consumiu uma parte da herança, agora está a vir consumir de novo. Não há limites para Deus abençoar. Os homens têm esses limites. Deus não tem limites para abençoar. Não é porque abençoou o pastor Marco, agora já não restou bênção para mim. Tem bênção para ele, tem bênção para mim, tem bênção para você, tem para todos, em todo o tempo. Alguém pode ficar com esse pensamento de escassez. Alguns até se baseiam na Bíblia. Tive uma discussão quando éramos adolescentes, diz assim: tem limite para a bênção? O outro diz: não, tem limite. Como assim? Vamos debater esse assunto. Por quê? Porque Isaac, quando foi abençoar, abençoou um, quando chegou o outro já não tinha bênção para lhe dar. Eu disse: não, esse é o problema do homem. O homem tem limite para abençoar. Deus não tem limite para abençoar. É porque se ler o contexto, aí fomos estudar o contexto para conseguir explicar. Disse: não, veja bem, ele abençoa e morre. Isaac abençoa e morre. Jacó abençoa e morre. Eles estavam a entregar as últimas forças, era cultural. Ele vinha dizer assim: eu já estou prestes a morrer. Então, antes, as minhas últimas palavras têm que ser a liberar a bênção. Então ele liberava as últimas palavras e ele não tinha mais força. O homem não tinha mais força. Não é que Deus não tinha mais bênção para liberar, só que ele liberava e morria. Então ele comeu o guisado, liberou sobre Jacó. Quando Esaú chegou, disse: ei, rapaz, já não tenho forças para te abençoar. Estou cansado. Mas Deus não é homem. Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Não há limites em Deus. Ele vai nos abençoar, sim, não há limites. Alguém pode dizer: mas eu estou muito distante. A Bíblia diz: o pai viu o filho longe. Alguém pode dizer: mas eu já estou muito longe. Saí completamente do trilho daquilo que Deus tinha para mim. Não tem distância para o nosso Deus. O teu coração pode ser consertado hoje diante do Senhor. Não há limites para a ação divina quando os filhos de Deus se levantam em direção a Ele. Hoje é o dia da nossa reconciliação com Deus, de dizermos: Senhor, em nome de Jesus, eu não quero fazer a minha vida da forma que eu quero. Eu quero fazer a minha vida da forma que Tu me orientas. Tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens a orientação verdadeira. Eu não sou o meu orientador, meu Deus e o meu Senhor. Tu és, Pai. Eu preciso voltar a esse lugar de dependência do Pai. Esse lugar de resgate. Capítulo 15 de Lucas é o capítulo do resgate. A dracma perdida. A ovelha perdida. O filho perdido. Deus resgatou a humanidade. E nós somos parte desses que foram resgatados por Deus. Posso ouvir um amém? Fica de pé nessa manhã. Nós vamos orar agora. Você vai orar.
E a nossa oração, a tua oração, meu irmão, é que talvez tu tenhas te perdido em algum lugar. Talvez tu tenhas assumido para ti que o teu sucesso estava associado ao sucesso do outro. Eu não sei que tipo de construção nós fizemos em nossa vida que não veio da parte de Deus. Veio da comparação, veio dos desejos humanos. Mas hoje é dia de nós desfazermos essas construções, de dizermos: Senhor, eu vou construir no tempo certo. Eu não vou fazer isso, eu vou frutificar. Se não chegou o meu tempo, eu não quero dar frutos sem sabor, sem gosto. Eu não quero fazer só porque os outros estão a fazer. Eu quero fazer porque de fato chegou a minha vez de fazer. Chegou a tua palavra para eu fazer. Talvez tu tenhas identificado inimigos da forma errada. Tenhas te colocado em briga, em discussão, em problema com alguém. E não era. Hoje é o dia do Senhor restaurar a tua dignidade e a tua autoridade. O manto vai te ser colocado, um manto de santidade, um manto de pureza, de limpeza. O anel vai te ser colocado de novo. A autoridade vai te ser restaurada. Antes de mais nada, peça perdão ao Senhor. Diga: Senhor, me perdoa, Pai, por todas as vezes que tentei apressar as bênçãos. Perdão e misericórdia estão em Deus. Se abrimos o nosso coração nesse dia,